e hoje vamos ler sobre a pregação de João Batista. Amém? Lembrando que você pode ler um pouquinho mais sobre a pregação de João Batista lá em Mateus 3, 1 ao 10, Marcos 1, 2 ao 5. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Isso está lá no livro de Isaías 40, versículo 3 ao 5. Dizia ele às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa questão da árvore está lá em Mateus 7,19. Raça de víboras está lá também em Mateus 23:33. Temos por pai Abraão, está lá em João, capítulo 8, versículo 33 também. E olha só, versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: ao ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contestai-vos com o vosso soldo. Então João Batista, ele veio como aquele, como a gente sabe, e a gente já leu nos outros estudos, ele veio como aquele que prepara o caminho para Jesus. Então João Batista, ele prepara o caminho para o Senhor Jesus. Então nós vemos que a ideia de João Batista é ser um precursor daquilo que Jesus veio fazer. E vemos que a pregação de João Batista ela era um pouco mais dura. Ela era uma pregação de dar-lhe para quebrar as pernas mesmo, entendeu? É um ditado popular mesmo, mas é isso aí mesmo. Era uma pregação bem rígida. João Batista ele era um cara bem pontual. Ele falava do arrependimento, ó, vocês têm que se arrepender, porque ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. E as pessoas, muitas delas não davam ouvido àquilo que João Batista estava falando. Olha só, versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltratareis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. João dá testemunho de Jesus. Então isso você pode ver nesses versículos ali, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João. Senão seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua ira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades
que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, João é ameaçado de ser preso por causa de Herodes, e ele foi preso no caso, né? Depois aquela mulher ainda acaba pedindo para que ele corte a cabeça de João num prato e traga para ele, né? A gente vê que João Batista, ele foi um cara muito rápido, né? Ele foi um ministério muito rápido na Bíblia. Ele foi um ministério rápido de preparar o caminho para Jesus. Mas ele acabou morrendo porque ele falou muito de Herodes, ó. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, João, depois a gente vê que ele é realmente lançado no cárcere e que é cortado a cabeça de João por causa da Herodias. Então, a gente vê que a denúncia do pecado, ela não é algo agradável para o mundo. João denunciava o pecado de muitas pessoas e dizia para elas se arrependerem, porque Jesus estava vindo, mas Jesus estava vindo como rei. A gente sabe que esse rei que ele veio ser é um rei espiritual primeiramente, e quando ele voltar na segunda vinda é de um reino de físico, né? Então a gente vê aqui, ó, o batismo de Jesus, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, ao mesmo tempo que Jesus é aquele que veio fazer grandes coisas, a gente vê que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Deus se agradou do seu filho. Então a gente vê que Deus se agradou do seu filho desde o momento que ele já estava na terra. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Meluqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Mate, Mate filho de Matatias, Matatias filho de Simei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joaná, Joaná filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Meluqui, Meluqui filho de Adi, Adi filho de Cozá, este de Elmadá, filho de Er filho de Josué, Josué filho de Eliezer, Eliezer filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi filho de Simeão, Simeão filho de Judá, Judá filho de José, este filho de Joná, filho de Eliaquim, Eliaquim filho de Mileá, Mileá filho de Miná, Miná filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi filho de Jessé, Jessé filho de Obed, Obed filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nasson, Nasson filho de Aminadab, Aminadab filho de Admin, Admin filho de Arni, Arni filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor filho de Serugue, Serugue filho de Ragal, Ragal filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá filho de Cainá, Cainá filho de Arfaxade, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque filho de Matusalém, Matusalém filho de Enoque, Enoque filho de Jared, este filho de Malalel, filho de Cainá, Cainá filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então Jesus, a gente vê pela genealogia que ele vem, né, de uma linhagem de Davi, e que ele vem de uma linhagem de Davi por quem? Por José, né? Então Jesus vem de uma linhagem por José. Então por José Jesus vem. A questão é que José, claro, foi o pai de Jesus aqui na terra, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na Maria, amém?
Tanto que ela era Virgem Maria por causa disso. Porque José não tinha feito ela ter um filho. Não. O Espírito Santo gerou nela um filho. Mas a gente vê que a linhagem de Jesus é uma linhagem de adoção. Porque Jesus é aqui, veio de José. Mas então, por que os dois não se conectam? E por que de José? Aí vem José, né? As linhagens que a gente chega até Davi. Depois a gente chega até Adão. Então, de Adão até Davi, de Davi até José, José, filho de José, Jesus. Jesus, então, seria o filho de Davi. Mas como que ele é o filho de Davi se Davi, teoricamente, nesse caso, se José não era o pai dele original, como que Jesus era filho de Davi? É porque Jesus era filho de Davi, de uma certa maneira, por adoção. Então, a gente vê Adão, aí depois a gente vê as linhagens até chegar em Davi, a gente vê as linhagens até chegar em José. Então, que coisa doida, meus irmãos. Se até Jesus tem uma certa adoção, amém? Imagina a gente. E depois a gente vê que José morre. Então Jesus, ele assume. A gente não sabe tudo, mas a gente sabe que José morreu. Então ficou só Maria e Jesus, sendo o cara mais velho da casa, que cuidava de tudo. Amém? Então Jesus é o irmão mais velho. É um irmão mais velho. Uau, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então até da linhagem de Adão para a linhagem de Davi, da linhagem de Davi até a linhagem de José, Jesus, ele veio como um filho meio que adotado, porque pai natural mesmo, se fosse colocar literal, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, olha que loucura, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é uma loucura, mas é por isso que nós cremos nela, porque ela é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê nela. Então, meus irmãos, eu quero orar com você para que a gente viva isso, para que a gente deseje isso, sabe? Deseje mais de Cristo, sabe? Que isso não seja só uma história que a gente está lendo, mas que isso seja uma realidade em Cristo dentro da gente. Pai Deus, obrigado por cada um que está lendo isso aqui, meu Pai. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa, Pai. E porque as Tuas promessas se cumpriram, meu Pai. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Cumpra em nós a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Valeu aí e sucesso para você também. Valeu. Até amanhã, vamos ler Lucas capítulo 4. Valeu.